Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui eu recebo o ex-deputado Timóteo Correia, que exerceu atividade parlamentar na Assembleia Legislativa por 6 mandatos consecutivos, ou seja, 24 anos. E durante esse período ele colecionou narrativas, enfim, situações vivenciadas por personagens do nosso universo político que resultaram no segundo volume do livro intitulado O Pitoresco da Política no País das Alagoas. E é sobre esse assunto que a gente conversa com ele agora. Deputado, eu agradeço antecipadamente a sua participação aqui na TV Assembleia, no nosso Frente a Frente. E eu começo perguntando ao senhor o que, na essência, é o pitoresco da política de Alagoas. Olá, telespectadores da TV Assembleia. Gorete, é um prazer imenso voltar aqui e participar desse seu programa. E, olha, isso foi um trabalho que nós começamos há 15 anos. E publicamos o volume 1, teve uma ótima aceitação, foram 4 edições com mais de 3.000 livros publicados e sempre a cobrança para que nós lançássemos o volume 2. Então nós fomos catalogando, juntando histórias, aqueles contos pitorescos, ou seja, todo o universo político sempre se dirigia a mim para contar suas histórias. Nós fomos catalogando e aí surgiu, enfim, o volume 2 que lançamos há pouco tempo atrás. Mas em agosto deste ano, né? Que foi dia lançado. 21 de agosto, e precisamente, lá no Teatro Deodoro. Pois é, e dentro de um contexto, né, que estamos em ano eleitoral, nada mais adequado, não é? Eu pergunto, quando foi que o senhor despertou para registrar esses causos de personagens, né, reais da política local? Olha, no meu primeiro mandato, eu ainda mais jovem, nós costumávamos jogar futebol num campo society que tinha numa casa lá no Jardim Petrópolis, na nossa casa. E lá iam os deputados Washington Luiz, Marcelino Alexandre, João Beltrão, que era jovem também naquela época, Chicão, e alguns que não iam para jogar, como o deputado Gervásio Raimundo e outros, mas iam para a resenha, né? Então, após o jogo, sempre surgiam aquelas histórias interessantes e eu fui catalogando. De repente, eu tinha umas 30 histórias já na memória. Então, ali, que me despertou, digo, vou jogar, vou escrever um livro sobre essas histórias, porque senão elas terminam se perdendo no tempo, né? E eu acho que esse meu despertar, essa minha ideia foi muito importante, que hoje com o volume 2 nós temos quase 400 histórias compiladas, guardadas na memória. São 130 desse, mais de 250 do outro. Deputado, mas pela atividade parlamentar que o senhor exerceu por muitos anos, né, 24 anos em 6 mandatos, eu creio que o volume 2 não vai ser suficiente, não é? Haverá outros volumes para dar continuidade a essas histórias pitorescas, não? Já começaram a me cobrar, né? No dia seguinte do lançamento do livro, eu já recebi um telefonema do médico José Vanderlei, já me contando onde essa é para o volume 3. João Caldas esteve lá em casa para eu autografar o livro dele e já foi me contando mais umas 2. Então eu digo, olha, preciso de um fôlego agora, preciso saborear, né, o volume 2. Mas eu registro esses fatos e posteriormente a gente está mais inspirado naquele momento de inspiração, eu e Rita, então a gente vai e constrói a história e deixa ela já no ponto para inseri-la no livro. Você está sempre atento a essa percepção do que pode resultar numa história, digamos assim, com humor, mas que é real, é do cotidiano da atividade política, não é? A atividade política, ela, assim, é um fator gerador desses contos hilários, né?
porque o próprio universo político é muito diversificado, né? Você tem, às vezes, um personagem político que ele alcança uma situação de destaque, de poder, e às vezes não tem uma condição intelectual, né, compatível, e essa dissonância, né, que geralmente gera o fato pitoresco. Mas não só nessa linha, mas outras linhas também que há uma diversidade grande, né, de fatores que geram os fatos pitorescos. Bem, para o senhor que tem formação, não é, de engenheiro civil, foi professor de física, mas sempre assim dedicado à cultura, às letras, à literatura, qual foi o maior desafio na construção, na elaboração desse livro, não é? Porque envolve situações, às vezes até muito controversas, que podem gerar... Percebe-se que o senhor teve a preocupação de não ser, digamos assim, deselegante com as pessoas com as quais esses contos estão relacionados. Não é? Inclusive, alguns comentários, inclusive os comentadores fazem essa observação, né, que ao contar esses fatos, eu tenho cuidado com argúcia, com uma certa perspicácia, de não ferir, não fazer o conto tentando humilhar os protagonistas, as pessoas que fazem parte daquela história. Mas sempre um humor saudável, né? E isso é um cuidado. Rita me ajuda muito, né, quando a gente está na elaboração das histórias. E o olhar feminino faz a exatamente. diferença. E uma das preocupações é isso daí, não evitar o escárnio, né, a humilhação, né, o desdém para com os personagens que são a nossa matéria-prima, né? Ou seja, sem eles não haveria a história, não haveria o livro, né? Pois bem, parte dessas histórias já ganhou o conhecimento popular, né? E que o senhor também aproveitou para integrá-las ao livro, aos 2 volumes. Então, portanto, eu perguntaria, deputado, dessas histórias, quais ficam mais presentes assim na sua memória? Olha, eu tenho do volume 1, que a obra O Pitoresco, da política no País das Alagoas, tem quase 400 histórias. Do volume 1 eu gosto muito de uma história, que chama, o título é A Comadre Fiel, pela sua genuinidade, né? Pela sua graça, né? Você pode contar? Então, essa história eu gosto, eu brinco com Rita e digo, olha, isso é a joia da coroa, é a quintessência da obra, né? A Comadre Fiel me foi contada por um político da cidade de Anadia. Eu sou de Maribondo, né? Então a cidade vizinha, Anadia, Seu Antero Almeida. Seu Antero foi um político das décadas de 50, 60, né? Em que os candidatos, eles mesmos providenciavam suas cédulas, mandavam imprimir suas cédulas, entregavam aos eleitores, e os eleitores colocavam na urna, ali não tinha o controle, não tinha justiça eleitoral, não tinha mesário, colocava na urna, então no dia da apuração abria a urna e via quem tinha voto, e uma cédula diferente da outra, aquela coisa toda. Em razão disso, havia um intenso troca-troca, toma-toma de cédula no dia da eleição. 80% do eleitorado era um eleitorado rural, né? Bem vulnerável, sujeito à boca de urna, né, dos candidatos. Hoje, né? Até hoje, Então, era aquele troca-troca, e os candidatos, por conta disso, também tinham muito cuidado. Então, ao entregar a sua cédula, geralmente aos homens, diz, olha, guarda, coloca debaixo do chapéu, que naquela época quase todo mundo usava chapéu. E as mulheres diziam, olha, né, tinham cuidado de mandar colocar por baixo do sutiã, que era um local indevassável e que mais protegido, né? E fazia maior recomendação. Por quê? Se alguém tomasse aquela cédula, o eleitor não podia votar, porque aquela cédula era a cédula que a pessoa ia colocar dentro da urna. Não poderia votar. Então, dia de eleição, a casa de Seu Antero fervilhava de eleitores, e então chega sua comadre Luzia, né? E diz,
compadre Antero, estou aqui mais uma vez para votar no senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. E seu Antero disse, ô comadre, de pronto foi logo tomando as providências. Olha, comadre, é a cédula aqui, tenha cuidado porque estão tomando as nossas cédulas por aí. Guarde bem guardado, comadre Luzia. Se possível, coloque por baixo do porta-ceio, né? Que era como se chamava na época, né? E então a comadre entrou no quarto e redobrou os cuidados recomendados pelo seu Antero. E ao invés de colocar a cédula por baixo do porta-ceio, a comadre Luzia colocou a cédula por baixo de uma peça íntima que ficava logo abaixo do umbigo, né? E ao sair foi logo se exibindo, mostrando a sua fidelidade, que aparentava mais uma fidelidade de ordem amorosa do que política. Dizia, olha aqui, compadre Antero, é do senhor. Batia em cima do local onde estava a cédula, dizia, compadre Antero, aqui é do senhor e não dou a ninguém. E ficava insistindo. Seu Antero, temeroso de que a esposa aparecesse naquele momento, né, disse, comadre, pelo amor de Deus, se controle, comadre, né? Vá votar. E a comadre, ainda sem aquele senso, né, que deveria ter, insistia, eu vou, compadre, e tenha certeza, aqui é do senhor e não dou a ninguém. Batia, na né? Ingenuidade. A ingenuidade. Uhum. Então, ela, no percurso, antes de chegar no local de votação, encontrou com outro candidato, que foi o seu Aristeu do Brejo. Então, o seu Aristeu do Brejo começou logo a assediar a comadre Luzia. Luzia, como você está jovem, como você está bonita, o candidato, né? Uhum. Mas eu gosto muito de você, Luzia, e você está muito jovem, muito bonita, seu Aristeu. Gosto muito do senhor também. E então, quando o senhor Aristeu preparou o terreno para dar o voto, ele disse, Luzia, sou candidato, estou precisando do seu voto. Então, Luzia colocou um pé atrás e disse, senhor Aristeu, eu gosto muito do senhor, agora aqui eu só dou com o compadre Antero. Então começou a bater no local, aqui é do compadre Antero, e seu Aristeu ficou perplexo, né? Mas como todo candidato, ele só se entrega no último momento, depois que o voto vai à urna, e antes de ir ele mantém aquela esperança. Então o senhor Aristeu olhou para a Luzia e disse, Luzia, eu só quero o seu voto. Essa parte aí de baixo fica com o Antero mesmo. Então é uma história. Eu contei lá no lançamento do livro no Teatro Deodoro. O Teatro Deodoro foi, a plateia foi aos risos. Deputado. É muito fantástico, muito bom, porque tem muita graça e muito genuína. Há uma genuína e existe uma ingenuidade marcante aí por conta do personagem que é principal, que é a comadre Luzia, a comadre fiel, né? Fiel, fidelíssima. Fidelíssima. Bem... essa do volume 1. Tem uma do volume 2, vou contar uma do volume 2 aqui, ó. Uma metralhadora para a Assembleia. Aqui, qualquer página, você encontra histórias ótimas. Uma metralhadora para a Assembleia. Tempos de violência. Então, no meu primeiro mandato aqui, foi em 1990, né? Quando Geraldo Bulhões era governador. E naquela época houve um episódio muito violento aqui na capital, que muita gente deve se lembrar, que foi o assassinato do delegado Ricardo Lessa. Sim. E ele tinha uma ligação de amizade com o deputado à época, meu colega, Elísio Maia. Então, um belo dia, Elísio Maia procura o deputado José Bernardes, já falecido, os dois já falecidos, e Zé Bernardes era o primeiro secretário, né, daqui da Assembleia. Então, Elísio Maia procura Zé Bernardes e diz, José, eu quero que você me dê uma ajuda, estou precisando resolver um problema. O que é, seu Elísio? Então, seu Elísio disse, olha, eu queria que você comprasse a metralhadora de Ricardo Lessa para ajudar a viúva. A viúva de Ricardo está passando por muita dificuldade e queria que a Assembleia comprasse a metralhadora dela, né? Coisa surreal. Uma coisa surreal. Pois é. Então, Zé Bernardo ficou aperreado. Um certo dia encontrei com o Zé Bernardo e disse, Timóteo, olha, não sei o que faça. Seu Elísio está querendo que a Assembleia compre a metralhadora de Ricardo Lessa e não sei o que é que faça. Então, semana seguinte, ele teve que enfrentar o velho cacique e aí disse, seu Elísio, e aí, José? Seu Elísio, olha, não dá para comprar metralhadora, seu Elísio, porque
aqui é um órgão público, senhor Elísio. Então, é um órgão público que não pode. Então, aí o senhor Elísio voltou-se para ele, que é isso, José? Que é isso, José? Eu já comprei uma pela Prefeitura de Palestina, já comprei outra metralhadora pela Prefeitura de Belo Monte, e tudo não é público, José, né? Olha a resposta dele. Uhum. Aí diz, mas José, mas senhor Elísio, né, não dá para comprar essa bicha. Essa bicha não, José, muito respeito, tenha respeito, né? E de modo que o Zé Bernardi terminou dizendo, senhor Elísio, vou dar um jeito, né? Para a semana a gente conversa, a gente vai dar. É bom que você dê um jeito mesmo, José. O comentário futuro foi que a metralhadora viajou para Pão de Açúcar, né? Ninguém sabe como, se foi pela Assembleia, foi como, né? Mas a Assembleia chegou em Pão de Açúcar, né? É uma história também muito interessante, né? Pois é. E por que o país das Alagoas? O país Como situar geograficamente e colocar Alagoas? É como se Alagoas fosse um país dentro do Brasil? Dentro do Brasil, exatamente. É a terra dos caetés, né? O país dos caetés. Essa ideia, à época, eu conversava muito com Geraldo Bulhões, né, quando eu fui lançar o livro. Não, ele já era um ex-governador, né, que o livro foi lançado em 2003, e nós conversávamos muito, né? E ele dizia, Timóteo, eu dizia, Geraldo, o título, ele diz, olha, no país das Alagoas, o pitoresco, que isso é uma coisa muito pitoresca, e que o pitoresco da política no país das Alagoas. Como ele me auxiliou, como se acontecesse aqui no país das Alagoas, Alagoas como um país. Esse título foi uma sugestão de Geraldo Bulhões e eu acatei. Inclusive, na época, ele prefaciou o livro, mas ele queria que eu procurasse o Ariano Suassuna. Mas na época eu não tinha dimensão, não percebi, me assustei. O Ariano Suassuna, autor do Alto da Compadecida, membro da Academia Brasileira de Letras, e eu me amufinei, confesso, né? E digo, Geraldo, será que Timóteo, eu ligo para o Ariano vai prefaciar isso. Então eu terminei não aceitando, não acatando, e ele fez o prefácio da primeira edição. Já a última edição, do volume 1, foi do Ledo Ivo, e que era também um escritor, romancista, poeta, né, renomado. Da Comenda, Ledo Ivo aqui. E nós nos aproximamos muito, ele jantou lá em casa e nos convidou, até eu e Rita, para a gente ir ao Rio de Janeiro, né? Um ilustre alagoano. E um ilustre alagoano, já foi o Ledo Ivo, e ele prefaciou com uma satisfação, com uma boa vontade, e eu cheguei à conclusão, eu acho que se eu tivesse procurado o Ariano Suassuna, ele teria também a mesma boa vontade, mas eu não o fiz na época, e a última edição já teve o volume 1, o prefácio do Ledo Ivo. E esse 2, eu fiquei também em dúvida, quem é que vai prefaciar o livro? Então, um certo dia, a Rita disse, Timóteo, olha, quem tem uma boa redação, as crônicas, que escreve muito bem, as crônicas dele na Gazeta são ótimas, ele escreve muito bem, é o Rostand, filho da doutora Marlene Lanverly, Rostand Lanverly. E aí, ótimo, foi meu contemporâneo lá na Faculdade de Engenharia, então procurei o Rostand e ele prefaciou, acho que foi um bom prefácio, e foi a ideia já não foi de Geraldo Bulhões, a ideia já foi de Rita, e o prefaciador desse volume é que é presidente da Academia Alagoana de Letras, o Dr. Rostand Lanverly. E sobre o prefácio dele, no próximo bloco eu vou tocar numa questão que ele levanta nesse prefácio. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o ex-deputado Timóteo Correia, ele que exerceu ação parlamentar, atividade parlamentar na Assembleia Legislativa por 6 mandatos consecutivos, né? São 24 anos de ação parlamentar e com a saída dele, com a aposentadoria dele da atividade parlamentar, ele resolveu trazer para o livro O Pitoresco da Política no País das Alagoas, que já está no seu 2º volume, não é? Situações vivenciadas por personagens do nosso universo político que resultaram nessa boa crônica, digamos assim, fragmentada em vários causos ocorridos nesse período. E aí o senhor falava do bloco anterior, deputado, sobre o prefácio que foi assinado pelo presidente da Academia Alagoana de Letras, né, Rostan Lamberli, e que eu pensei do prefácio dele a seguinte observação. Ele fala na linguagem acessível do livro, né, e o recomenda, sobretudo, às pessoas que não têm intimidade com a política, né? Que ele destaca aqui a leveza, como é tratada a complexidade da política e os casos, né? Os comentários, situações vivenciadas a partir da discussão de questões reais, não é? Nada aqui é fictício. Aí eu pergunto, dentro desse universo das histórias, que outras o senhor teria a destacar? Olha, eu acho que a força, né, e a beleza, né, das histórias, dos contos, é porque são fatos reais, né, personagens reais e seguindo aquela máxima de que o contador de história não inventa, mas aumenta, né? Então a gente sempre dá aquele trato, aquele verniz, eu faço, como diz no prefácio o Rostan, diz que foi uma obra a 4 mãos, porque eu e Rita me ajuda muito, principalmente no que concerne a parte literária e gramatical, né? Ela até brinca, diga. Só uma parte, deputado. Rita Correia, para quem da nova geração, que pode não conhecer, né, é esposa do deputado Timóteo Correia e já exerceu atividade política também, né? E ela está presente na confecção desse livro do começo ao fim, não é isso, deputado? É verdade. A Rita foi vereadora aqui Exatamente. Em Maceió por 16 anos, presidenta da Câmara e a primeira prefeita de Maceió, né? Então, e ela brinca, e você sabe que a obra que 2 mandam, né, sempre tem alguma divergência, né? Então, ela cuidou da parte gramatical e literária, e às vezes ela dizia, siga por aqui. Eu digo, não, quero por aqui. Ela dizia, você é teimoso. Aí chegava ao ponto dela dizer, você só passou no vestibular por saber física e matemática, as né? Exatas. Mas se fosse as exatas, porque se fosse para o português você teria perdido, né? Mas no final nós tivemos sempre um aprimoramento, né? Da obra, e ela ficou muito... contraditório com o qual o senhor na atividade parlamentar e ela também... Sempre leva a um aprimoramento, a uma situação melhor, né? Então, de modo que... já no final eu precisava de algumas histórias para fechar o livro. Sim. Então eu recorria, digo, olha, eu vou fazer um encontro aqui em casa, porque às vezes no encontro com alguns personagens surge 4, 5 histórias, às vezes não surge nada, mas às vezes surge. Então eu convidei 2 grandes amigos, que aqui na Assembleia, os 24 anos que eu passei, fiz grandes amigos. Tem aqui o deputado Gilvan Barros, o filho, fui muito amigo do pai dele, Isnaldo Bulhões, e vários aí, e os ex-deputados Gervásio Raimundo e J. Duarte, pelos quais eu tenho grande respeito e grande amizade. E são verdadeiros almanaques da política alagoana, porque viveram uma vida muito mais tempo na política do que eu. E no parlamento. No parlamento. E vou convidar Gervásio
e Jota. Eu liguei para os dois, a maior boa vontade, vamos passar uma tarde aqui, conversando, falando, eles felizes da vida. Convidei o Fernando Araújo, jornalista, e mais 2 amigos de Viçosa, o Zica e o Pedrozinha, que são especialistas nas histórias do Dinha, lá da Viçosa, que também é uma fonte de causos pitorescos. Então, chegaram lá. Figura? O Dinho da Viçosa. O Dinha da Viçosa. Dinha, era José Manuel. Era um cara um moreno, quase 2 metros de altura, né? E ele tinha uma figura folclórica, um cara da noite, né? Era um boêmio, né? Boêmio. Então, uma vez eu fui com ele na Aeroturismo, que a gente ia fazer uma viagem, o apresentei ao Marcel Monteiro, e ele se perfilou, aquele gigante, aí disse bem assim: muito prazer, José Manuel da Silva, mais conhecido na roda da malandragem como Nego Dinha. Ele mesmo, todo mundo do Rio era uma figura assim. Então, uma fonte de causos, de histórias pitorescas. Então, eu os convidei, eu digo, olha aqui, já vou, aí mandei preparar uma placazinha, e escrevi: se for para não falar da vida alheia, nem sente, né? Então, aí foi aquela gozação, aquela brincadeira. Jota ficou em pé, eu digo: Jota, não vai sentar? Então não quer falar da vida alheia, sentarei com imenso prazer. Isso vai ser uma tarde maravilhosa. Então, sentaram-se e Jota começou logo aqueles ranços políticos que o cara chega já a uma idade avançada, mas não esquece. Ele foi logo alfinetando o deputado Gervásio. Eu tenho 93 anos de idade e tive 9 mandatos, jamais perdi uma eleição, foram 9 mandatos consecutivos, ao contrário de muita gente que vejo por aí. Aí Gervásio já foi, né? Gervásio reagiu. Então o deputado Gervásio disse bem assim: Jota, eu sou mais novo do que você, só tenho 90 anos. Veja só tenho 90 anos, sou mais jovem do que você. E estou namorando uma moça de 45 anos. E você? A Jota, o sangue subiu para a cabeça. A Jota disse: Gervásio, você não me faz inveja, né? Eu, semana passada, estive fazendo um recadastramento na Assembleia Legislativa e lá tinha uma garota com pouco mais de 60 anos de idade que me assediou, né? E querendo casar comigo. Aí Gervásio disse bem assim: e você o que disse? Então o Jota disse bem assim: eu disse que para ficar podia até ser um bom namoro, mas juntar as escovas, jamais. Então Gervásio deu aquela gargalhada, disse: eu só vendo, né? Jota, só vendo. Ele diz: mas Jota, o cara chegar nessa idade, com 93 anos, sozinho, sem ter com quem se esquentar, principalmente de madrugada, né? Olha a conversa, né? Isso, sinceramente, então Jota terminou encerrando e dizendo: olha, Gervásio, você não me faz inveja. E a conversa foi assim: você imagine o final da tarde com as alfinetadas de um lado e do outro, né? E histórias surgiram. Nesse dia, eu acho que eu cataloguei mais de 6 histórias, né? E fechou o livro. E fechei o livro. E foi uma coisa maravilhosa, né? Então, as histórias podem surgir assim, de um encontro dessa já planejado. Às vezes, de um simples telefonema, alguém diz: olha, Timóteo, tem uma história aqui. Eu pego a caneta e taquigraficamente vou anotando, guardo o fato, né? E depois vou escrever junto com Rita e rememoro, né? Então surge de várias formas. E a expectativa dos personagens sobre o que o senhor viria a escrever? Houve alguma preocupação em algum período das pessoas? Às vezes sim. Algumas histórias nem entraram aqui no livro porque às vezes ofensivas. Eu conversava com Rita e dizia: isso daqui, a história é muito boa, tal, mas é ofensiva, e a gente evitava, né? E outras que, tanto que depois da publicação,
eu recebi telefonema de personagens que às vezes a gente ficava até com cuidado e o cara ligado e gostei muito da história, tá todo mundo rindo aqui, o personagem principal, né? Gervásio, quando saiu lá de casa, disse logo, e aí, vai colocar algumas histórias comigo, não vai? Eu digo, vou, Gervásio, claro que eu vou, né? Hoje, talvez, grande parte de quem ainda não está presente, não foi possível colocar no volume 2, que deverá estar no volume 3, já cria expectativa, né, deputado? Sim. Então, Gervásio é uma figura maravilhosa, gosto demais. Mas ele é uma fonte de fato pitoresco, porque Gervásio, apesar de ser um muito inteligente, muito perspicaz, dotado de grande sabedoria, mas ele tem parcos recursos vernaculares, né? E aí surgem as histórias, né? Assim, muitas histórias. Na segunda aqui, na orelha do livro, né, o jornalista e editor do Jornal Extra, Fernando Araújo, competentíssimo, ele diz aqui, compara o senhor ao Sebastião Neri, né? Ao jornalista Sebastião Neri das Alagoas, destacando a prosa envolvente do livro, que é a marca, né, do Sebastião Neri. Como o senhor recebeu esse comparativo, essa comparação? Realmente eu não conheço ninguém, acho que Sebastião Neri foi o pioneiro, né? Talvez o Fernando faz essa alusão em razão disso. Sebastião Neri foi o pioneiro nesse tipo de literatura, né? De fatos pitorescos, né? Da política. Depois eu acho que o Cláudio Humberto também escreveu alguma coisa, né? Mais contemporâneo, né? Mais contemporâneo, né? Recentemente o que o Cláudio Humberto escreveu já foi posterior ao Pitoresco 1, né? Nesse intervalo, né? E agora a gente lança o Pitoresco 2. Então o Fernando fez essa alusão, que eu me orgulho porque o Sebastião Neri foi também um político, foi deputado federal, foi jornalista, né? E escreveu coisas belíssimas nessa linha, né? Então, para mim foi um grande elogio, né? Pois é. Bem, deputado, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje é com o ex-deputado Timóteo Correia, ele que é autor do livro que está no volume 2, O Pitoresco da Política no País das Alagoas. Né? E aí, deputado, eu pergunto sobre o lançamento. O livro foi lançado em agosto deste ano, estamos no período um período já eleitoral, digamos, não é? E foi um momento muito prestigiado, tanto pela classe política como por empresários, a sociedade em geral, não é? Pessoas ligadas à literatura, intelectuais mesmo. E o livro foi muito bem recebido por quem faz a crítica aqui no Estado. Com um detalhe, um lançamento que contou com uma encenação teatral, não é? Também houve, aproveitando os contos que foram traduzidos para a apresentação teatral. Como imaginar um lançamento desse dentro do universo? Foi a forma que se encontrou para que as pessoas visualizassem melhor as situações também?
Olha, tudo isso foi bastante estudado. Eu e Rita, a gente conversava, discutia, dialogava e chegamos a uma conclusão. Vamos fazer um lançamento diferente, né, dos lançamentos convencionais usuais. E nós optamos por fazer assim uma espécie de espetáculo, né, no Teatro Deodoro, uma coisa que tem tudo a ver, que é a Casa da Cultura Alagoana, e nós convidamos muitos nossos amigos, todos os nossos amigos, então, e eles se fizeram presentes. Foram mais de 300 pessoas envolvendo o mundo político, a intelectualidade alagoana e a sociedade de um modo geral, que fazem parte da nossa amizade política, né? E foi muito bom. Então nós fizemos uma programação, contratamos um grupo teatral, né, Joana Gajuru, que encenou algumas histórias, a plateia ria, né? E de modo que eu, quando me encontro com alguns amigos, o que eles comentam, dizem, olha, eu cheguei, estava estressado, né, mas ri muito, cheguei em casa, saí leve, né? Sem ter lido o livro, só pelo espetáculo que foi promovido lá no dia do lançamento. Então eu fiz um discurso, né? Tinha a mesa bastante diferenciada de políticos, magistrados, muitos médicos, colegas de Rita, do mundo médico, do mundo da engenharia, né? Da qual faço parte, né? E de modo que, assim, a tônica, o forte foi o clima de descontração, né? Lá no lançamento, e todo mundo saiu maravilhado, né? Foi muito bom. Posteriormente, nós fizemos um relançamento. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Otávio Prachedes, nos convidou para que nós fizéssemos uma reapresentação do livro lá no Tribunal de Justiça. E na sala de reuniões do presidente, nós fizemos uma reapresentação com a presença de desembargadores, juízes e funcionários lá do Judiciário. Fomos muito prestigiados lá, foi muito bom. E o Carlos Conce, da Casa da Palavra, já nos convidou para na aula, né, de formatura lá dos seus alunos, que nós fôssemos também apresentar o livro e contar algumas histórias. Então, de modo que assim, a obra alcançou o sucesso, até mais sucesso do que o que nós esperávamos. Surpreendeu de forma positiva a nossa expectativa. Pois bem, numa das orelhas do livro, né, assinada pelo saudoso professor Dr. José Geraldo Marques, ele diz que o mais relevante do livro, né, entre aspas, o mais relevante no livro é que o autor se coloca como contador de histórias reais, pitorescas, como se estivesse satisfazendo a curiosidade dos que se interessam pelos bastidores da política alagoana. Fecha aspas. É bem por aí, né? Todo mundo tem curiosidade em saber o que se passa nos bastidores. E é até digamos assim, uma moeda, não é, de satisfação se colocar isso no sentido de dizer que teve acesso e que conhece a história. A história é verdade. E a diferença do volume 2 para o 1, no volume 1, a gente priorizou os comentários, o prefácio e comentário com a classe política. Então, à época, o volume 1, nós tivemos os comentários do senador Fernando Collor, do senador Renan Calheiros, do ex-governador Ronaldo Lessa, de Valdo Suruagi, da ex-senadora Luísa Helena, né? Então, dentre outros, do procurador Diógenes, o procurador Diógenes, aqui hoje da Assembleia, hoje casa. Procurador da Casa, ele foi um comentador do volume 1 e do volume 2, né? Mas agora, no volume 2, eu já deixei a classe política de lado e fui partir para um setor mais intelectualizado, né?
Então, de modo que os comentários são ótimos e partindo de pessoas realmente que têm de vasto conhecimento literário e intelectual. Eu penso aqui também alguma observação do jornalista Ricardo Mota, que diz o seguinte: nesses tempos de tanto mau humor, o ex-deputado Timóteo Correia optou por registrar algumas das histórias engraçadas que ouviu, presenciou e armazenou na memória em décadas de exercício do poder. E ele finaliza dizendo que se alguma dessas histórias parece humanizar os seus protagonistas, também revela um tanto da essência deles. É verdade. O Ricardo, quando nós ligamos para ele manifestou uma grande boa vontade e satisfação em comentar sobre o livro. E eu, mais ainda, grato, porque o Ricardo é um âncora, né? Uma figura de maior expressão do jornalismo político do nosso Estado. Então, um comentário desse me orgulha muito. E não só do Ricardo, como do Fernando, do José Geraldo Marques, que é um grande intelectual aqui de Alagoas, um cara que foi professor convidado para curso de doutorado na Unicamp, na Universidade de São Carlos, na Universidade Autônoma do México, na Universidade de Évora, em Portugal, um grande intelectual. Então, quando ele faz um comentário desse, para a gente é uma satisfação, eleva o nosso ego, né, vai para as alturas. E tantos outros que compõem aqui, como o doutor Jerônimo Roberto, que é apresentador juiz do programa Momento Jurídico, né? E tantos outros, que são 11 comentários Marcelo de Bastos, intelectuais, cientista e professor, Leda Almeida, escritor, historiador e psicanalista, Carlos Mero, ou seja, são figuras realmente de relevo. Jornalista Joaldo Cavalcante. Jornalista Joaldo, um intelectual, né? Pedro Vieira, Lana Palmeira, que é nossa afilhada e diretora da CEUNE, né? Rosmar Rodrigues, da Alencar. Rosmar Rodrigues, Cristiano de Jesus, são juízes federais, esses dois. E o grande capita, né? O Carlito Lima, né? Não poderia faltar, um grande intelectual, um grande literato aqui do nosso estado. Então você pode observar que o prefácio e os comentários, nós optamos por uma linha mais intelectualizada e isso daí... Que dá respaldo, que dá respaldo à obra, né? Dá respaldo à obra. Bem, pode-se dizer que é um livro para se ter como testemunho lúdico do tempo que o senhor testemunhou, né? Do tempo que o senhor viveu no parlamento alagoano? Ah, sim, sim. Quando nós fomos fazer a apresentação lá no Tribunal de Justiça, o desembargador Washington Luiz foi logo passando à frente e contando logo algumas histórias que ele me contou, que estão aqui no livro. Ele fez questão lá de ele mesmo contar essas histórias lá no Tribunal de Justiça. E de modo que essa obra é uma obra que esse volume está muito bom, muito mais apurado, né, literariamente, em todos os sentidos, inclusive ilustrado, com mais ilustrações do que o outro, né? E nós estamos muito satisfeitos com o sucesso da obra, né, e estimulados para partirmos para o terceiro volume, se Deus quiser. Pois bem, eu lamento informar que a nossa entrevista chegou ao final, mas claro, na certeza de que o senhor voltará ao Frente a Frente para falar do volume 3 do pitoresco da política no país das Alagoas. Vamos trabalhar nesse sentido, né, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, deputado Timóteo Correia, e até esta oportunidade futura. Muito obrigado aos telespectadores da TV Assembleia e a você, Gorete, pelo convite que me honrou e me faz muito feliz. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, com você.